Bom dia, pessoal. Como vão? Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, o último capítulo do livro 1, sobre a Revolução Francesa, com o tópico, a página 86, a respeito do início do conflito. Em maio de 1789, o rei abre no Palácio de Versalhes a Assembleia dos Estados Gerais. A expectativa dos resultados dessa Assembleia era grande, principalmente entre os membros do chamado Terceiro Estado, ou Terceira Ordem, ou também Terceiro Estamento, como estudamos. Para os mais pobres, a Assembleia representava uma esperança para o fim da fome e da alta dos preços dos produtos de primeira necessidade. Ela também era vista como uma oportunidade para se promover mudanças jurídicas e legais que coibissem, então, os abusos senhoriais. Já a média burguesia desejava, além do fim da crise financeira, a implantação de princípios liberais defendidos pelos iluministas, bem como uma aproximação maior com o centro do poder. Já de início, o Terceiro Estado, porém, percebeu que poderia enfrentar dificuldades ao longo desse processo histórico. Isso ocorreu porque o rei e os representantes do primeiro e do segundo estamentos, ou também chamados primeiro ou segundo estados, desejavam que as votações da Assembleia fossem, então, por estamento, fossem divididas, né? Ou seja, o clero teria direito a um voto, a nobreza a um voto e os plebeus a outro voto. Os representantes do Terceiro Estado, no entanto, não aceitaram essa proposta, pois sabiam que o clero e a nobreza, votando juntos, os derrotariam. Por isso, propuseram, o voto por cabeça, por indivíduo, ou seja, cada representante da Assembleia teria direito a um voto. Em sua decisão final, o rei acabou escolhendo o voto por estamento. Descontentes, então, os representantes do Terceiro Estado abandonaram o recinto e passaram a ocupar um salão ao lado. Boa parte do Terceiro Estado, pessoal, era formada, como já dissemos, por camponeses, pessoas simples, com pouca instrução, poderíamos dizer. Nos debates e reuniões realizados aí para escolher os representantes do Terceiro Estado na Assembleia, os camponeses sentiam-se muitas vezes intimidados, então, pelos burgueses, ricos, acadêmicos, enfim, pelas pessoas que na estrutura social possuíam um certo nível, inclusive de instrução mais elevado, mas não só. Estavam acima deles socialmente falando. Isso contribuiu, então, para que dos 578 representantes escolhidos pelo Terceiro Estado para votação, boa parte fosse, então, composta de pessoas ricas e instruídas, como advogados, acadêmicos, homens de negócio e os chamados capitalistas, não é mesmo? Os representantes do Terceiro Estado, eles queriam discutir na Assembleia as questões trazidas, com os valores liberais defendidos pelo iluminismo, como o anti-absolutismo e a questão da igualdade de direitos também. Essas ideias que se difundiam, então, rapidamente junto à população, conquistaram adeptos até mesmo entre os representantes do clero e da nobreza. Em junho de 1789, alguns deputados do primeiro e do segundo estados chegaram a abandonar a Assembleia dos Estados Gerais e se juntaram ali ao Terceiro Estado, que se autoproclamou então uma Assembleia Nacional. Sem força política para se opor ao Terceiro Estado, o rei, por fim, determinou que os representantes do primeiro e do segundo estados se juntassem a essa Assembleia Nacional. Assim, em 9 de julho, a Assembleia Nacional se autodenominou uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, cabia a esses parlamentares elaborar uma constituição para a França que deixaria de ser, então, uma monarquia absolutista para se tornar, à semelhança da Inglaterra, uma monarquia constitucional. Bem,
Embora aparentasse aceitar ali a situação, o rei determinou que os seus soldados cercassem Paris. Temerosos ali das ações do rei, né, no dia 14 de julho, os parisienses invadiram então a Bastilha, a antiga fortaleza medieval, símbolo do poder absoluto dos reis. Naquele local, os opositores do monarca, eles eram presos e não só, eles eram também torturados sem que houvesse nenhum processo ou julgamento. Durante a ocupação, a população enfurecida chegou a matar os soldados que protegiam a Bastilha e também saquearam o local, levando assim muita munição para que isso fosse realizado. Depois de libertar os presos do local, eles saíram ali então pelas ruas de Paris, saqueando e inclusive matando vários representantes da nobreza. A tomada da Bastilha em 1789 tornou-se assim um dos símbolos da Revolução Francesa por representar essa revolta popular contra o absolutismo e, ao mesmo tempo, a desmistificação do poder real na França. As notícias de Paris espalharam-se pelo reino e em muitas cidades e províncias o povo passou a organizar levantes violentos. No campo foram queimados, por exemplo, castelos e registros ali de dívidas e de obrigações feudais, que os camponeses mantinham ainda um regime em regime de feudalismo com os seus senhores. E os nobres também foram assassinados, né? Momento que ficou aí conhecido como do grande medo nesse processo histórico da Revolução Francesa. Era o início propriamente, né, da Revolução Francesa, que obviamente vai ganhar esse nome pelos historiadores a posteriori, ou seja, já o processo histórico todo ele decorrido. Bem, em Versalhes, os deputados agiram rapidamente. Assustados com a situação, no dia 4 de agosto, os próprios nobres propuseram a abolição da maioria dos seus próprios privilégios, como os impostos feudais e senhoriais que ainda sobreviviam na França. Esse gesto acabou aí por representar o fim das tradições comuns no feudalismo. Acabavam-se então as ordens da nobreza e do clero e todos os franceses passavam a ser cidadãos livres e iguais perante a lei. Semanas mais tarde, por volta do dia 26 de agosto, a Assembleia Constituinte divulgou a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, composta então por um preâmbulo e 17 artigos, ou seja, uma introdução e 17 artigos. Inspirados aí, né? Inspirado no pensamento iluminista, na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, realizada no ano de 1776, esse documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão se tornou, por fim, um marco, né? Pois punha ali fim ao chamado Antigo Regime. Por meio dele, assumia-se que o poder emanava do povo e que o rei não era representante de Deus na terra, daí o aspecto de desmistificação do poder real na França, que acabamos de comentar. Além disso, né, pelo texto, os cidadãos eles tinham ali, a qualquer tempo e em qualquer lugar, direito à liberdade de ir e vir, à liberdade religiosa, né, liberdade de crença e também à liberdade de expressão, bem como a resistência, direito então à resistência contra a opressão. No século, poderíamos dizer, né, fazer alguns comentários a respeito da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no seguinte sentido: no século XVIII, diversos grupos sociais na Europa eles começaram a tomar consciência da sua própria situação histórica, né? O sistema representativo medieval, apesar de marcante em alguns lugares, ele perde força paulatinamente para as aspirações de emancipação e de conquista da liberdade. Nessa medida, começa a florescer uma consciência social que orienta os indivíduos, então, a interferir nas relações cotidianas em busca de direitos, liberdade, igualdade, fraternidade,
São os direitos aí reclamados pelos revolucionários franceses. Assim, o trabalho, né, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e também com a mulher e da cidadã, né? Os trabalhos da Assembleia Constituinte eles se encerram no ano de 1791, quando ela, por fim, é dissolvida e transformada em uma Assembleia Legislativa. Pela primeira vez na história da França, né, o país possuía uma estrutura de governo fundamentada em uma Constituição à semelhança do que havia ocorrido desde as revoluções inglesas, sobretudo como desdobramento da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Com ela, os poderes do rei, então, foram limitados e a autoridade do Estado foi, por fim, dividida, como já conhecemos, em 3 poderes independentes: o legislativo, o executivo e o judiciário. A igreja foi separada do Estado, a população conquistou a liberdade religiosa e os privilégios da nobreza e do clero foram abolidos. Em princípio, Luís XVI parecia aceitar essa Constituição. Nos bastidores, porém, ele planejava retomar o poder absoluto. Em junho de 1791, a família real tentou fugir para o exterior. A intenção do rei era obter apoio das monarquias absolutistas vizinhas para então reorganizar suas forças militares e pôr fim ao movimento revolucionário, um movimento que poderíamos considerar contra-revolucionário. Porém, os seus planos fracassaram e antes ali de cruzar a fronteira, o rei e a sua família foram descobertos e então reconduzidos à cidade de Paris, onde foram presos, encarcerados. Os ânimos no país eles se acirram nesse momento cada vez mais e no mês de setembro de 1792, a população por fim derruba o governo. Uma nova assembleia, chamada então de Convenção Nacional, foi eleita. E essa apresentava aí, no entanto, muitas divergências, sendo os jacobinos e os girondinos os 2 principais grupos rivais. Sobre essa rivalidade, a gente vai comentar algumas questões já a respeito do espectro político que conhecemos como sendo representado, configurado, composto por esquerda, centro e direita. Uma das principais medidas dessa chamada Convenção Nacional foi a de declarar extinta a monarquia na França. Depois de mais de 1000 anos, o regime monárquico chegou ao fim no país, em França, né? Com isso, a França foi transformada então em uma república. República é o sistema de governo, como vocês sabem, em que o governante é eleito direta ou indiretamente e exerce o poder por tempo limitado. A ideia de que o poder emanava do povo conflui aqui, converge com a ideia de república, que significa res publica, né? No grego res publica. Os parlamentares dessa Convenção Nacional eles logo iniciaram os trabalhos, então, para elaborar uma segunda Constituição para a França. Essa Constituição fica pronta no ano de 1793 e trazia como novidades o direito ao voto a todos os homens, as mulheres não podiam votar nesse período histórico, o direito de rebelião e a declaração de que o objetivo do governo era o bem comum e também a felicidade de todos. Vencendo aí a resistência dos girondinos, os jacobinos conseguiram então que o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta fossem a julgamento. Condenados à morte na guilhotina, como sabemos, o monarca então, rei Luís XVI, é executado simbolicamente e não só metaforicamente, mas materialmente, executado em praça pública no mês de janeiro de 1793, e a rainha em outubro daquele mesmo ano. Hoje, como vocês sabem, fala-se muito em grupos ou partidos políticos de esquerda ou de direita. Tradicionalmente, os grupos de esquerda representariam, idealmente, aqueles que buscam promover a justiça social e o bem-estar coletivo.
Já os de direita seriam aqueles que lutariam pela liberdade e pelo bem-estar individuais. Ou seja, ambos são grupos com ideias diferentes e mesmo muitas vezes opostas. A origem, né, para a gente comentar um pouquinho, fazendo a relação com o período histórico, o processo histórico da Revolução Francesa, sobre a origem das expressões esquerda e direita, essa origem remonta à época da Revolução Francesa e remete aos lugares aí ocupados pelos diferentes representantes políticos na Convenção Nacional. Um dos grupos mais radicais era o dos jacobinos, que reunia principalmente a pequena e a média burguesia. Eles defendiam a república e o sufrágio universal, ou seja, o direito a voto, né, aos homens, né. Os seus líderes eram, então, o advogado chamado Robespierre, né, e o militar Louis-Antoine né, de Saint-Just. No salão da Assembleia, os jacobinos, então, eles sentavam-se do lado esquerdo. Tá? Junto deles ficava uma outra corrente radical, há que se considerar, né? A dos Condottiers, liderada então pelo advogado Jacques Danton. Tem um filme que eu já mencionei numa aula passada sobre Danton, né? Vale a pena assistir. E também nesse mesmo corrente radical que sentava-se lá junto na Assembleia dos Jacobinos, também liderado pelo médico Jean-Paul Marat. Tem aquele quadro bastante famoso da Morte de Marat, vale a pena pesquisar também na internet. Enfim, à direita sentavam-se então os girondinos, parlamentares aí de postura moderada, os quais representavam então a grande burguesia mercantil, inicialmente favoráveis à revolução, mas logo passaram a querer o fim, né? Logo tornaram-se aí representantes do processo contra-revolucionário, temendo por fim a radicalização dos atos dos revolucionários. E no centro do salão, a questão aí de uma esquerda, de um centro e de uma direita, no centro do salão ficava o grupo conhecido como Pântano, que era formado por políticos de pouca expressão, cujas posições variavam aí conforme as circunstâncias e também conforme os temas votados. Essas são algumas considerações que até hoje permanecem ao longo do processo histórico. Atualmente fala-se mesmo muito, né, em partidos de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda, enfim. E tradicionalmente, então, é importante que saibam que esses grupos de esquerda eles representariam aqueles que buscam promover aspectos como a justiça social e o bem-estar coletivo, enquanto que os direitos defenderiam, aí lutariam pela liberdade, liberdade de mercado, a questão do Estado mínimo, pouca intervenção do Estado, sobretudo no campo da economia, mas também no campo dos costumes, e a questão da busca pelo bem-estar individual, mais do que o bem-estar coletivo. No próximo vídeo eu comentarei com vocês alguns enunciados dos exercícios de tarefa e farei algumas considerações sobre esses exercícios para tentar já antecipadamente sanar algumas dúvidas que porventura possam surgir. E quem quiser debater algum tema, algum tópico mais ou menos específico sobre esse assunto, por gentileza, poderá aí se manifestar no nosso grupo via WhatsApp.